E vamos continuar nosso conteúdo por aqui. E agora com o Rogério Boros, é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, com MBA em Gestão e Finanças Corporativas pela FGV-RJ e certificado em Gestão Avançada pelo MIT. Sua trajetória profissional soma 25 anos em multinacionais de tecnologia no Brasil, Argentina, Finlândia e Espanha. E há 4 anos lidera o time da indústria de saúde na Microsoft Brasil. E Danilo Nogueira, representante da Cloud Target. Sejam bem-vindos à palavra de vocês. Muito boa tarde, obrigado pelo convite da Unimed e da Cloud Target para que a gente possa participar aqui nesse evento. Eu lidero a indústria de saúde na Microsoft e vou tentar falar um pouco para vocês hoje das inovações que a gente está trazendo no mercado com a nuvem para a saúde. Uma delas vocês já podem ver aqui que a gente poderia estimar, né, as legendas automaticamente geradas, baseadas em interpretação do que eu estou falando com inteligência artificial e que poderiam ser utilizadas, por exemplo, num cenário de telemedicina, onde o médico e o paciente falando e sendo identificados poderiam ter o texto e a transcrição automaticamente integrada com o seu prontuário médico eletrônico. E não para aí, a gente tem uma série de ideias que focam muito nessa questão do cenário, né, da jornada do paciente, da jornada do time de cuidado e de melhorar as possibilidades, insights clínicos e operacionais. Nós temos alguns recursos habilitados através da nossa visão para a nuvem, onde no centro vocês veem que a gente tem uma aquisição e gestão de dados e aplicação eventualmente de inteligência artificial baseada principalmente na parte de segurança e compliance, que é uma coisa muito importante que a gente leva em conta em todas as aplicações. E aí, em cima disso, criar alguns pilares principais, como dar aos pacientes o acesso ao autoatendimento, mais poder para gerenciar a saúde, criar programas de geração de atendimento mais personalizado, baseado em análise de dados, capacitar a equipe de atendimento para se conectar com os pacientes e aumentar a produtividade pessoal e também trocar informações de uma forma mais adequada. A gente tem exemplos de clientes que fizeram isso, por exemplo, e tiveram melhoras significativas, inclusive em redução de erros, melhorar a excelência operacional, e tudo isso a gente constrói de uma forma que o resultado desejado final é fornecer a melhor experiência para o paciente e as melhores percepções, né, para todo o time de cuidado. Então, a gente fala muito da jornada do paciente, mas na verdade tem uma jornada completa de tudo que está envolvido, de todas as equipes. Dentro disso aí, a Microsoft tem eu vou falar um pouco de algumas ideias aí de inovação, mas a gente constrói muito isso como um foco de ser uma plataforma única, mas com uma rede muito grande de parceiros na área de saúde, com diversas soluções. Por exemplo, quando a gente fala eu estava falando aqui da questão de análise de voz, né? A Nuance, por exemplo, é um parceiro que trabalha muito com isso, integrado aos sistemas radiológicos e também com a semântica de voz, dos sintomas que são comentados. A Kensai, que trabalha com inteligência artificial, focada, por exemplo, a parte de análise de riscos do paciente, quanto tempo que ele pode ficar no hospital, hospitalizado, e diversos outros fatores. E um grande parceiro que a gente tem é a Cloud Target, que eu vou passar aqui para o Danilo comentar um pouquinho sobre eles, e aí eu volto para seguir a apresentação com vocês. Obrigado, Rogério. Boa tarde para todo mundo. Como o Rogério disse, né, meu nome é Danilo Nogueira. A Cloud Target é uma empresa parceira Microsoft, Gold Partner Microsoft. Temos 10 atualmente Gold, competências Gold da Microsoft, 2 Silvers, então a gente é bem qualificado nas demandas que a gente atende. A gente é Advanced Specialization em WVD, né, Windows Virtual Desktop, agora que tem um novo nome, Azure Virtual Desktop, Identity Access Management e Adoption Change Management. Então, a gente ajuda muito os nossos clientes na adoção e no gerenciamento das workloads, tanto
de produtividade da Microsoft, quanto de segurança também. A gente é muito bem referenciado dentro da Microsoft como grande parceiro de segurança. Somos recente Fast Track Ready Partner, ou seja, adotamos e colocamos os clientes nas workloads da Microsoft, ajudamos no processo inteiro de adoção e de implementação das funcionalidades, e ganhamos alguns prêmios de aplicativos de Teams, e também fomos nomeados como Latam Partner of the Year de 2021 de segurança e compliance. A gente tem uma equipe muito competente, muito especializada nas implementações das soluções da Microsoft. Nós atendemos alguns clientes de várias verticais, então a gente atende tanto a vertical de saúde, como de indústria, como de varejo. Então, a gente é bem variado nesse sentido e temos um serviço 24/7 também, que a gente atende tanto a parte de segurança dos nossos clientes, quanto também de suporte e atendimento de serviços gerenciados também. Temos alguns clientes que a gente atende em 3 línguas, inglês, português e espanhol, e temos mais de 20 anos no mercado aí, de nossos competentes profissionais atuando em diversas frentes. Isso é muito importante para a gente está muito feliz aqui de participar do evento. Inclusive, Rogério, que soluções você recomendaria no setor da saúde atualmente? Obrigado, Rogério, pelo seu tempo. Obrigado, Danilo, pela pergunta. Bom, como vocês podem ver aí, a Microsoft tem uma série de soluções e a Cloud Target trabalha diretamente com elas. Eu vou focar um pouquinho mais, em vez de entrar nos aspectos de TI, em como que a tecnologia está permitindo que a gente libere, né, e crie valor com novas soluções na área de dados e outras soluções em genômica, um pouquinho de holomedicina. Vou dar uma pincelada de algumas áreas aqui onde eu acho que vocês podem ver grandes oportunidades de inovação na área de saúde. Uma delas, eu acho que é muito clara, né, é que as organizações de saúde modernas, elas têm dados de uma infinidade de fontes. E ingerir e gerenciar tantas formas diferentes de dados requer também, às vezes, muitos sistemas, integração com todos eles, a interoperabilidade entre eles. E embora também a maioria dos sistemas de prontuário médico eletrônico abriguem dados estruturados, existem também muitas outras fontes de dados não estruturados. Se a gente quiser encontrar algum tipo de insight, às vezes a gente vai estar cruzando a informação do paciente, a informação do time de cuidado, dados operacionais da operação do hospital, da empresa de plano de saúde, do laboratório, e às vezes até, por que não, quando a gente está tentando fazer esse cruzamento em diversos aspectos, dados de saúde populacional. Para que a gente permita criar mais inovação nesse setor e alavancar melhor resultados, a gente criou uma plataforma que reúne todos esses dados, processos e pessoas para oferecer uma experiência mais perfeita ao paciente. A gente pode usar fontes de dados de sistemas existentes, assim como puxar dados unificados de um modelo comum de dados. A gente está chamando desse modelo comum de dados hoje de Dataverse, né? Nesse meio sentido que está acontecendo do metaverso, né? A gente está olhando essa visão do Dataverso como sendo essa plataforma que vai permitir a utilização de computação em nuvem e adicionando engajamento, inteligência e permitindo experiências únicas que nós podemos trazer para toda a equipe de cuidado através de cenários que apliquem a cada um deles. Então, cada um tem uma jornada específica para que a gente possa trazer um atendimento mais personalizado, para que a gente possa melhorar os resultados operacionais. Para que isso exista, uma coisa que não aconteceu até hoje em escala, em volume, em toda a área de saúde, no mundo todo, não só no Brasil, foi a integração desses dados. Se a gente olhar essa parte de diversas fontes diferentes, né, ela cada vez mais está crescendo em outros cenários. Eu posso agora começar a olhar aqui, eu tenho dados clínicos de pacientes, procedimentos, observações, mas a gente começa a ter também genômica, dados de internet das coisas médicas, né, Internet of Medical Things, wearables, diversos outros dados que você possa querer cruzar. E como eu posso utilizar todos esses sistemas que registram informação para ingerir essa informação de uma forma que ela seja, que ela possa ser implementada
integrada, com segurança, normalizada, e dentro dessas informações todas eu poder enriquecer processos para analítica, para inteligência, até para os meus sistemas que vão estar verificando isso. Um grande passo que aconteceu e está sido adotado em escala no mundo, né, foi o padrão FHIR, Fast Health Interoperability Response, que é um padrão que nós implementamos também do nosso de nuvem em interfaces abertas, estão disponíveis em códigos abertos no GitHub, e é uma interface, né, que vai permitir que dados de um ou mais sistemas de registro possam ser integrados através dessa API para sistemas diversos de engajamento e permitir que essa tecnologia seja utilizada para diversos provedores, integração com o prontuário médico eletrônico e também agora com a Política Nacional de Informática e Informação na Saúde, integração com a própria Rede Nacional de Dados na Saúde que o DataSUS implementou, que usa também esse padrão para a comunicação de dados. Dadas essas visões, né, que eu mostrei aqui um pouquinho mais técnicas da área de saúde do ponto de vista de integração de dados, o que a gente tem feito e que a gente pode transformar com esses lados? Então, um caso é as visitas virtuais. Vocês já conhecem aí modelos, por exemplo, de telemedicina, mas a gente está indo além da visita da telemedicina. A telemedicina, a visita virtual a um paciente que está na UTI, a visita virtual do médico que está dando um relatório sobre o paciente internado, a troca de turno entre grupos para que as pessoas que estão fazendo a troca do turno não necessariamente precisem se encontrar. Então a gente tem vários cenários em que a gente vem trabalhando esse tipo de integrações de dados e soluções, porque eu começo não só a permitir a troca de imagem, conversa, como eu estou fazendo aqui com vocês agora, nesse momento, mas também que toda essa informação que eventualmente eu estou transferindo, ela seja integrada aos sistemas, de forma que eu permita ter um registro eletrônico mais estruturado, menor risco de erros, e empoderar esse processo todo com toda a proteção que é necessária em relação à segurança de dados que são trocados. Outras coisas que a gente pode fazer é também melhorar a jornada do paciente, como utilizando um chatbot, onde eventualmente eu posso utilizar esse chatbot para cenários comuns, como triagem e entrada de informação com base em protocolo médico ou protocolo próprio que a organização tenha, informações sobre serviços, benefícios, elegibilidade, custo do plano de saúde, pesquisa e agendamento de provedores de serviço, correspondência e gestão. Por exemplo, a gente pode utilizar isso para ensaios clínicos, né? Muitas vezes é interessante, informações sobre condições, sintomas, tipos de médicos e procedimentos. É uma forma mais simples de você reduzir a demanda administrativa, permitir que o teu paciente já solucione problemas que seriam muito simples e venha a você para um atendimento de cuidado mais especializado. E todas essas informações que a gente integra por plataformas diferentes podem gerar, por exemplo, insights de pacientes ou insights operacionais. E aqui é um exemplo de um dashboard que você pode ter na área hospitalar, mostrando algumas coisas sobre volumes de emergências médicas e outras coisas mais que você pode mapear, quanto tempo de permanência do paciente, tempo médio de permanência e outras informações que podem ser modeladas de acordo com as métricas que são relevantes para cada operação. A gente tem muitos cases, mas eu achei que um case é legal de comentar, por exemplo, esse case do St. Luke Health Partners, que eles fizeram? Eles sintetizaram dados históricos em tempo real dos registros médicos eletrônicos dos pacientes, reembolsos e dados laboratoriais para desenvolver um índice de paciente estratificado por risco. Esse índice estratificado por risco, eles usaram inteligência artificial e conseguiram analisar os registros de saúde para prever a progressão de doença e custos futuros. Com isso, eles conseguiram aí uma economia de 5,4% em custos, né, totais, da ordem de 20 milhões de dólares para o que eles trabalharam aí num período de 12 semanas. É muito significativo o impacto. Tem outros casos interessantes que a gente pode identificar,
como esse do Shanghai Children's Medical Center, que eles criaram um repositório de dados clínicos que permitiu e ajudou a reduzir os erros médicos em 11%, diminuiu o tempo médio de permanência do paciente em 3%, evitar trabalho dobrado em 5%, e com tudo isso, com todas as reduções de custos, eles acabaram aumentando o resultado operacional, a receita, em 10%. Trabalhando especificamente com com o quê? Integração de dados e inteligência artificial, apoiando todas as diversas jornadas, que é um pouquinho do que a gente falou. Dada essa pincelada, eu quis mostrar aqui um pouco para vocês também genômica. Genômica é uma área que a gente tem trabalhado também para ajudar, é uma área que depende muito da inovação em nuvem. Se a gente olhar um pouco o que a genômica está associada, ela está associada a esse conceito, né, esse big picture da medicina de precisão. O paciente vai ao consultório, recebe um pedido para coleta, para sequenciamento genômico. Aí acontece aonde efetivamente você tem a máquina que faz o sequenciamento primário, tira aqueles dados. Esses dados, então, são enviados para a área onde a gente começa a trabalhar em nuvem, que é análise secundária. Análise secundária, alinhamento de genoma, variantes de chamada, gestão e orquestração. E aí vem a análise, o mapeamento disso tudo com uma análise terciária, que é onde se consulta se o genoma contém alguma variante que já foi discutida na literatura, que é conhecida por estar associada a alguma doença, e aí o médico, com essa visão, com esse laudo, vai entregar então as percepções clínicas, incluindo relatórios e outros detalhes, incluindo tudo isso no registro médico eletrônico. Mais ou menos essa é uma jornada, que não é uma jornada muito diferente de você pensar de um exame laboratorial comum. O que é a grande diferença dela? É que genômica, ela efetivamente é o que a gente chama de Big Data. Só para vocês terem uma perspectiva, a Illumina X10 é um dos grandes máquinas de sequenciamento voltado à área de genômica. Tá? Hoje, a Netflix tem por volta de 3 petabytes de dados em filmes que vocês têm lá. Só a Illumina gerando sequenciamento, aí a gente está considerando uma média normal de sequenciamento gerado, tá? Ela em 18 meses pode gerar por volta de 3 petabytes. Se a gente considerar também o fato que muitos desses genomas eles vão ter aí a ordem de por volta de 100 a 200 gigabytes, dependendo do que você for utilizar, e considerando as projeções até 2025, a gente está falando de uma utilização enorme de armazenamento de dados, de informação, que pode chegar até 40 exabytes. Para vocês terem uma ideia, o YouTube, a projeção é que ele chegue a 2 exabytes. O YouTube, você está pessoas do mundo inteiro gerando vídeos o tempo todo. Então, é um problema muito grande para uma instituição de saúde se preocupar com essa ampla gama de conjuntos de dados, né, que você gera, integrados com um prontuário médico eletrônico, com reivindicação médica, com prescrição, com imagem, com sensores, e tudo isso o hospital deixa de ser um negócio de saúde para ser um negócio da internet, né? Então, é aí que a gente está tentando vir e ajudar com várias coisas. Então, a Microsoft ela trabalha tanto na área de pesquisa e desenvolvimento aplicado à área de genômica, quanto também, uma vez que saindo das instituições aqui de pesquisa, a gente vê uma grande instituição querendo utilizar esse tipo de informação para os seus pacientes, em automação e escalabilidade com segurança para toda essa infraestrutura. Só em investimento em pesquisa e desenvolvimento, a Microsoft gastou mais de 10 bilhões de dólares, né, com mais de 125 centros e times globalmente, trabalhando em diversos tipos de pesquisa de genômica aplicada a câncer e outras variações. E basicamente, para dar uma visão para vocês do que quando a gente fala de genômica, é um negócio que tem muitos processos, consome uma variedade de recursos que apresentam vários desafios para processamento, em escala, e a gente está focado em integrar todas essas ferramentas que aqui nesse slide parecem extremamente complexas para entregar uma experiência simples para os médicos e pesquisadores
estão trabalhando e possam se concentrar no aspecto da ciência, trabalhando no ambiente que melhor se adapta às suas necessidades, enquanto nós fornecemos toda essa infraestrutura e mecanismos de uma forma fácil de utilizar e visualizar. Então a gente trabalha desde depois da coleta do que foi sequenciado, em diversas análises de alinhamento das variantes, a análise e verificação cruzando com eventuais sintomas ou potenciais, até entregar aí uma forma simples de análise e entrega ao paciente. Outra área que a gente vem trabalhando, que eu acredito que vai ser muito transformadora, é quando a gente começa a pensar, entre elas, né, eu vou chamar ela aqui de holomedicina, a medicina holográfica. E tem várias áreas de inovação nessa parte de visão computacional para a saúde. O que é um pouco isso aí, tá? Vocês devem ter ouvido falar muito de realidade mista, de realidade aumentada, que é aquela que a realidade virtual em especial, que é o que está muito em voga e se fala muito por alguns fabricantes, é aquela que você põe o óculos e você entrou no mundo virtual, mas ele tampou a tua visão, você não está vendo nada. Então, um médico ele não pode estar nesse cenário, porque ele precisa ter a visão do paciente, mas ela pode ser que seja aplicada em alguns casos. O nosso lado, a gente criou a realidade mista. A realidade mista é um óculos que ele é transparente, ele tem uma visão transparente e ele projeta uma holografia mapeada em 3D naquele ambiente. Com isso, eu posso ter um médico cirurgião operando um paciente, de repente sendo assistido remotamente por outro médico localizado em outro país, com a mesma visão do que está acontecendo ali na hora. Eu posso ter o médico, por exemplo, comandando certas ações sem tocar em nada. E a gente trabalha isso com uma mescla de trabalhar o mundo real com cenários de 3D e gaming aplicados à holografia, criando cenários, por exemplo, que a gente pode criar como um digital twin. O que seria um digital twin? Eu posso ter uma cópia virtual de um hospital para simular todos os processos, sensores, fluxo de pessoas, saída em caso de emergência. Eu quero pensar como que eu vou mudar, por exemplo, replanejar minhas salas cirúrgicas e aumentar o volume, o fluxo na área cirúrgica, sem necessariamente ter que mover a minha estrutura real, simulando tudo isso num gêmeo digital. Talvez a gente chegue ao ponto também de ter um gêmeo digital de nós mesmos, como pessoas, né, para que você possa tentar e simular alguma coisa nesse sentido. Acho que isso ainda está prematuro, mas pode ser que chegue algum dia. Tudo isso aí, vocês podem ver, eu acho que vai passar um vídeo aí agora para vocês. Espero que esteja passando, não sei. E não sei se a organização pode me confirmar aí se está passando. Mas basicamente, se tiver, né, vocês vão ver a experiência de um médico que, utilizando, por exemplo, esse óculos virtual, ele pode fazer uma análise e mapeamento cirúrgico. Ele pode fazer um planejamento cirúrgico baseado em estruturas reais, ele pode eventualmente ali na própria sala cirúrgica estar comandando algum tipo, eu quero ver um exame de imagem daquele paciente, eu quero projetar, por exemplo, os cortes diversos que eu tive desse exame de imagem sobre o próprio paciente. Você pode utilizar isso, por exemplo, para treinamento na área de saúde, em que você vai simular em coisas reais que o médico e o cirurgião vão enfrentar no ambiente real, baseado em modelos 3D. Eventualmente você pode chegar ao ponto de ter uma consulta e explicar para os pacientes aquilo que o médico explica, às vezes utilizando um modelo de gesso, de forma real do que vai acontecer. Planejar, por exemplo, uma cirurgia na coluna e colocar a coluna em todo o formato 3D holográfico sobre o próprio corpo do paciente, explicando. Trabalhar em cooperação com diferentes pessoas que estão analisando aquele modelo holográfico, né, e estão vendo isso com uma ótica que
como isso fica distribuído em 3D, né, em uma coordenada x, y, z mapeada, você pode ter pessoas olhando de ângulos diferentes e vendo ângulos diferentes de uma sala cirúrgica, de um paciente, de um cenário, e ir manipulando tudo isso de forma, por exemplo, a reduzir bastante a necessidade de cálculos cirúrgicos. Vou dar um exemplo para vocês que foi significativo, que se a gente pensar, por exemplo, um bypass cerebral para cirurgia cerebrovascular, que é uma cirurgia comum e que, em média, leva aí uns 10 CT scans e tem um erro médio de posicionamento de catéter por volta de 2,2 centímetros. Se você olhar esse tipo de cirurgia, a gente tem um parceiro, a Medvis, canadense, que é formada por um médico radiologista e um neurologista, que, por sua vez, implementaram esse tipo de procedimento utilizando holografia e conseguiram reduzir de 2,2 centímetros para 2 milímetros o erro no posicionamento do catéter e conseguiram reduzir de 10 CT scans para 1 CT scan o procedimento. O que você está chegando nisso aí? Provavelmente menor risco de sequela do paciente, maior probabilidade de recuperação, menor tempo que ele fique eventualmente internado, menos risco para o médico que está gerando o procedimento, ou para o hospital que está ali onde ele está sendo operado, e eventualmente um custo muito menor para o plano de saúde que está financiando tudo aquilo ali, mesmo que eventualmente esse procedimento, por ser um procedimento avançado, seja um procedimento um pouco mais caro. Então é uma coisa que vai ser totalmente benéfica no sistema e uma visão. E eu queria então parar por aqui, agradecer vocês, eu quis dar essa pincelada e divisões e me colocar à disposição junto com o Danilo aqui para a gente fazer um bate-papo, responder algumas coisas, questionamentos ou outras expectativas que vocês tenham para a inovação na área de saúde, que não daria nunca para a gente tocar todas elas no espaço de 1 hora, então quis comentar algumas delas. Existem várias outras, aplicação de quantum computing a modelos biológicos, CRISPR para edição genética, tem muita coisa que a gente tem aí de inovação vindo a caminho que com certeza vai transformar a área de saúde. Obrigado. Oi, Boros, Carol, tudo bem? Oi, Carol, tudo bem? O Danilo tá com a gente? Estou sim, estou aqui. Ah, legal. Não sei se você queria complementar e eu interrompi. Pode seguir, viu? Não? Não. Ah, então legal. Vamos lá. Vamos para algumas perguntas. Eu estou ainda chocada com o que vi. Chocada assim, né? A gente fala muito de realidade aumentada e tudo mais, mas na prática eu queria ouvi-los nesse sentido de futuro para isso. Vai continuar só nessas capacitações, nesses estudos, ou vocês acham que vai mudar o comportamento, inclusive na grade curricular dos profissionais de formação médica e da área da saúde, como uma habilidade do futuro, manusear esse tipo de equipamento, manusear esse tipo de realidade aumentada? Como que vocês veem isso quando a gente olha para as pessoas que vão interagir? Existem estudos? Isso já é uma realidade? Isso não é um futuro, né, Boros? Mas para o futuro, para onde a gente vai com esse tipo de tecnologia? Pergunta muito, muito legal. Assim, eu vou primeiro fazer um disclaimer aqui que eu não sou médico, né? Eu sou engenheiro, mas sou um apaixonado pela indústria de saúde. Eu acredito que muitas inovações vieram dessa fusão, né, da engenharia com a medicina. Uma delas, das grandes transformações que aconteceram no setor, foi o impacto dos exames radiológicos, dos exames de imagem no diagnóstico. Eu comento isso várias vezes e repito aqui para vocês que eu tenho a certeza absoluta, e óbvio que é minha, não vou dizer que é da Microsoft e nem de outro setor, vários têm opinião, mas que a holografia aplicada à cirurgia vai ser tão significativa quanto o exame radiológico, né, o exame de imagem, foi para o diagnóstico. E aí, quando você começa a permitir essa combinação entre ter o
o exame de imagem, eventualmente no planejamento cirúrgico e na visualização, análise, conversas, e você poder sobrepor essa imagem que antes você via num raio-x, antes você via numa radiografia, né, naquele papel que era de radiografia. Hoje em dia a maioria das pessoas vem direto na tela do computador, e vai chegar o momento que eu vou poder ver aquilo ali diretamente via a minha holografia sobre o paciente. E esse momento já existe, já está acontecendo, isso já foi demonstrado, por exemplo, no RIS, o Health Innovation Show, que é um evento mundial sobre isso. A gente tem integrações disso tudo aí com equipamentos. Se você pegar, por exemplo, o Da Vinci, né, que é um robô para cirurgia, integração de modelos 3D para colocar ali, e esse lado da holografia, eu acho, ele já está acontecendo em vários países do mundo. Em fevereiro desse ano, a Microsoft fez um evento de 24 horas de cirurgias assistidas por holografia, em que não só você tem um cirurgião ali na sala podendo ver e ter o potencial de operar aquele paciente com a ajuda da holografia, mas que ele pode ter... ele pode ser assistido remotamente por outros cirurgiões especialistas, onde ele pode pegar opiniões por aqueles cirurgiões que estão vendo e tendo a mesma experiência que ele, porque aquilo ali, além de eu verificar, ver holograficamente, ele também está filmando o paciente e o ambiente. Eu posso estar compartilhando isso entre outros médicos que estão participando do procedimento. Então, assim, eu acredito que isso aí vai tomar grande escala mundialmente. Obviamente, tua pergunta foi ótima. Ela vai depender de você capacitar os novos médicos e aqueles que estão em operação em novas formas de atuar. Ela vai depender disso, não acontece sem isso, porque a área de saúde é uma área muito regulada e tem que ser muito cuidadosa em todos os procedimentos e mudanças. Mas à medida que você começa a ter em escala muitos médicos utilizando isso, aqui no Brasil o Dr. Gobato um ortopedista, foi quem participou desse evento 24 horas, foi o representante do Brasil utilizando esse tipo de tecnologia. Desse evento mundial, eles tiveram participantes de vários países trocando informações. A gente começa a ter, acho que, se eu não me engano, esse fim de semana vai ser lançado a Holomedicine Association em Singapura. Isso rapidamente vai se expandir para outros lugares do mundo, e a gente vai começar a ver que isso vai virar uma coisa normal em várias salas cirúrgicas até o fim dessa década. Vocês estão... Boros? Show. Boros, muito bom. E teve uma coisa que você falou, claro que a realidade aumentada, o VR, a realidade aumentada, enfim, é algo mais real, é algo mais presente para a gente, né? Por mais que ainda embrionário e talvez no Brasil ainda uns passinhos para trás, mas quando a gente fala em genômica, em genética, isso eu acho que já está um pouco mais médio prazo, né? Como que você vê, e olhando até para fora do país, os reflexos dos estudos, os reflexos do avanço da mutação genética, se isso vai impactar o nosso dia a dia, ontem a gente falou um pouco sobre isso, né? Mas como que você vê essa aplicação à saúde, quando a gente fala do gene mesmo, né? A gente vai poder mutar o nosso gene para ter uma qualidade de vida melhor, ou identificar as doenças que a gente vai ter no futuro. Como que você vê isso olhando até para o mercado internacional? Bom, eu vou falar um pouco do ponto de vista de visão assim como um técnico, né, mas que não necessariamente do ponto de vista de saúde, porque eu não sou um especialista na análise de genômica. Mas olhando a aplicação, o modelo de aplicação, ele onde você começa a ver a genômica, ela está começando a ganhar escala porque o custo está caindo bastante. Então, à medida que você vai cair o custo, ele passa a ser uma ferramenta de diagnóstico e tomada de decisão muito interessante, como é hoje, por exemplo, um exame de sangue. À medida que você chegar a preços de processamento e velocidade de resultado que permitam que você utilize isso em escala, mais médicos vão utilizar, mais pacientes vão poder ser beneficiados. Então, essa é uma coisa natural. Aonde ela entra como um processo, né? Tem sido muito olhado, obviamente, na área de oncologia. Então, você faz a análise genômica para identificar eventuais mutações que possam
caracterizar maior incidência ou não de certas incorrências aí na área oncológica. O que eu posso fazer? A gente está falando hoje de, eventualmente, soluções de combinação, onde eu faço análise genômica, faço essa característica, identifico o que pode ser o melhor tratamento do ponto de vista para aquele paciente, seja uma quimioterapia, uma radioterapia, e aí a gente fala da integração com o que a gente chama de radionômica, né? Para eventualmente verificar no exame de imagem como o tratamento está trazendo redução ou não daquele câncer, o que for, e fazendo o ciclo, né? Todas essas informações, à medida também que a gente começa a cruzar, vocês viram ali, eu comentei sobre a parte de dados, né? Eu tenho o dado do paciente, eu tenho o dado de experiência da equipe de cuidado, eu tenho o dado de saúde populacional, dados outros diversos de informações operacionais e clínicas. À medida que cada vez eu tenho mais essas informações e posso começar a fazer cruzamentos com o evento da inteligência artificial, que é uma coisa bem interessante, o que o pessoal fala? Inteligência artificial. Basicamente, inteligência artificial, se a gente for lembrar lá o nosso segundo grau, quando a gente estudava matemática, eu falava que eu tinha X e Y num gráfico cartesiano. E baseado em X e Y, eu calculava ali a minha função f de X, que convertia um no outro. A inteligência artificial vem para quê? Quando eu não sei calcular essa função, mas eu tenho o que gerou e o resultado final, e eu tenho isso históricos de dados por anos e anos que nós temos na área de saúde, de diversos pacientes, eu posso eventualmente utilizar isso para treinar sistemas neuronais que vão me dizer o seguinte: olha, esse procedimento é a função que mapeia mais corretamente o resultado e vai te dizer com uma precisão de 95%, que se você tiver isso aqui como X, o Y vai dar esse resultado. Então a gente estima e treina um sistema para ele calcular a função para nós. Essa é a inteligência artificial. Quando você chega a ter sistemas muito complexos, diversos parâmetros como a gente tem na área de saúde, porque a área de saúde é uma área que eu costumo dizer, ela é uma ciência. Ela não é uma ciência necessariamente exata, ela é empírica. Ela depende de diversas medições e fatores que você tem em relação, inclusive, ao meio em onde você está. A gente, em cada lugar que a gente está sujeito também a influências climáticas, influências de poluição, ao que tipo de coisa você consome. São tantos fatores que é muito difícil você criar uma equação que explique o que vai acontecer com certa pessoa. Mas à medida que a gente pode começar a cruzar dados em volume e em escala do que acontece com várias pessoas, eu saio de ter uma visão empírica pequena, né? Eu saio de ter, por exemplo, a vacina de Covid testada em 1.000 pessoas e deu esse resultado, para eventualmente ter a vacina de Covid testada por milhões de pessoas nesse cenário A, B, C, D, E, F, G, criados diferentes e começar a conseguir estratificar e ter melhor precisão no que eu vou dizer que vai acontecer. É isso que a gente vai começar a ver em escala e, obviamente, a genômica ela vai ter um potencial de trazer resultados ainda mais significativos nesse lado. E aí eu, de novo, vou pedir desculpa por não ser um cientista da área de saúde para dizer e estimar que outro impacto e inovação, vou deixar isso na cabeça de vocês aí, que outro impacto e inovação vocês acham que pode acontecer? E se puder compartilhar comigo depois, eu gostaria muito de aprender com vocês. A gente está tendo uma aula aqui, Boros. Imagina se fosse especialista da saúde, aí ferrou. Mas olha só, a gente tem falado muito agora de metaverso, né? Tudo que a gente fala, a gente já olha para esse universo. Não sei se você vê a Microsoft Health evoluindo para isso, como que você vê isso. E quando você fala uma coisa muito importante também, dados, né? E aí, puxando mais para a tecnologia agora. É muita coisa acontecendo, são muitos dados sendo trafegados, transacionados, e muita informação que a gente está gerando para criar novas tecnologias, né? E como que vocês estão se preparando, estão preparando as clouds? Vai mudar o comportamento do uso da tecnologia também? E aí, olhando mais para o time técnico que está aqui com a gente hoje, o que a gente deve esperar de desafio para a gente, os nerds que ficam atrás dos computadores ali?
o que a gente tem que esperar, como a gente tem que se preparar para esse tanto de tecnologia. Eu acho que existe uma coisa que a gente também vai ter que entender minimamente o que é. Não seremos especialistas da saúde, teremos mestres aqui para isso, mas a gente minimamente vai precisar saber o que é para medir a capacidade que a gente tem nas máquinas e no nosso comportamento analítico. Como você vê essa minha fala, Boros? E Danilo também, por favor. Vou começar aqui, Danilo, qualquer coisa se você quiser comentar aí também, não fica à vontade no meio aqui de me interromper. Bom, vamos quebrar aqui que a tua pergunta foi uma pergunta complexa, foi uma pergunta com várias entradas diferentes. Então, vou quebrar primeiro no metaverso e depois um pouco no desafio que eu vejo para os profissionais de TI aplicado à saúde. Pode ser? Então, assim, do lado do metaverso, que é parece, né, uma tendência e diversas tendências que estão colocando de criação em que você vai começar a ter mundos paralelos e virtuais. A Microsoft já tomou uma iniciativa, acho que bem avançada, ela publicou recentemente, em que a gente está integrando no próprio Teams e utilizando também aquilo que eu mostrei para vocês, que é a aplicação de modelos virtuais 3D já utilizados com ferramentas como Unity e outras, para criar uma versão de uma pessoa. Então, para vocês terem uma ideia, muito legal, uma coisa que acho que pode ser um exemplo significativo, teve uma VP da Microsoft que demonstrou para a gente o seguinte: aqui eu estou fazendo uma apresentação para vocês virtual, mas vocês estão me vendo através de uma imagem 2D projetada na tela. Mas e se eu estivesse aparecendo de formato 3D, meu corpo holograficamente, num evento real, onde você tem uma audiência com milhares de pessoas vendo aquela projeção ali, e eventualmente eu estou falando em português, mas na verdade a minha voz está saindo para vocês sintetizadas em japonês, com o mesmo tom de voz que eu tenho, não através de outra pessoa. Foi isso que ela fez, no meio de mais de 14 mil pessoas, num estádio que a gente estava lá, num evento mundial da Microsoft, em que ela apresentou esse vídeo. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar. Eu não sei o que colocar, mas eu botaria a HoloLens 2 e depois eu lembro o nome dela aqui para passar para quem quiser assistir. E basicamente o que ela fez? Utilizando a parte de holografia, modelou um personagem virtual que a gente pode modelar fazendo desenhos, caricaturas ou tudo, ou, por que não, fazendo um mapeamento 3D, como vocês viram ali um pouco naquele vídeo médico, né? Que o HoloLens ela tem essa capacidade de fazer um mapeamento 3D do ambiente, baseado numa coisa similar ao efeito que o morcego tem, né? Utilizando o efeito Doppler. A gente utiliza, quem conhece aí o Xbox, que já viu aquele eu não sei bem, que eu não jogo muito, mas aquele equipamento que eles têm para mapeamento do ambiente, que às vezes você comanda o jogo com movimentos, é a mesma tecnologia que está ali, e eu consigo mapear o ambiente. Eu poderia mapear, por exemplo, Carol, você Kinect. virtualmente. Kinect. É o Kinect. Obrigado por me lembrar aí, que eu estava esquecendo o nome Eu tenho, do por isso produto. que eu lembrei, eu tenho ele. Ótimo. Gosto muito de jogar Então, Just Dance, por isso que eu falei. Mesma tecnologia, por sinal, criada por um brasileiro lá dentro da Microsoft. E eventualmente eu poderia estar mapeando essa pessoa em 3D. A outra parte é que ela está falando e apresentando. E falando e apresentando, vocês viram aqui que eu utilizei uma tecnologia de inteligência artificial que estava fazendo uma legenda automática e utilizando eventualmente até pontuações do que eu estava falando. Então, traduzindo aquilo ali e eventualmente traduzir simultaneamente e, por que não, simular aquilo ali com o mesmo tom de voz dessa pessoa, já que eu estou captando, eu sei como é o tom de voz dele, aplicar isso naquele novo idioma. Então essa foi uma série de coisas que eles fizeram. Esse momento do metaverso, eu acho que na área de saúde, pode ser que em algum momento, não sei, eu estou especulando aqui, não tenho nenhuma visão perfeita ou formada, tá, Carol? Que a gente tenha, por exemplo, um gêmeo digital de você mesmo comentando sobre certas coisas que você está fazendo. Ou pode ser que você tenha um sistema de triagem que, em vez do chatbot, pode ter sido uma enfermeira digital ali fazendo uma triagem inicial para que você chegue no hospital e faça medições mais específicas, para poupar
perguntas ou coisas diversas. Eu acho que o ponto principal é que a gente tem que olhar que todas essas tecnologias elas têm que vir para empoderar o profissional de saúde e não necessariamente substituir o profissional de saúde, que eu acho que é um equívoco que muita gente pensa quando pensa em inteligência artificial, em outras coisas assim. É nunca substituir, mas empoderar em trazer maior produtividade. Olhando na segunda pergunta que você fez, que é para o profissional de TI nesse setor, eu acho que cada vez mais as grandes empresas como a Microsoft, ela, em especial a gente, o nosso foco é empoderar cada pessoa e cada organização a atingir mais. Então, nós nos preocupamos muito em democratizar a tecnologia. Então, permitir que a inteligência artificial seja utilizada por qualquer pessoa, mesmo que não conheça muito. Como? Utilizando, eventualmente, visões de desenvolvimento no-code, low-code, onde você, em vez de ter que codificar, você arrasta uma caixinha e diz, essa caixinha, se acontecer isso, eu quero que chame essa outra. Que acontece isso? Chegar um e-mail, eu quero que o e-mail dispare uma notificação ou imprima algo. Coisas que são simples de você entender logicamente, que não necessariamente vão precisar de um conhecimento profundo de desenvolvimento. E mais do que isso, como eu comentei naquela parte de genômica, nós estamos preocupados em integrar toda essa complexidade de infraestrutura, equipamentos, hacks, máquinas que você tem que se preocupar com o sistema operacional, atualização de segurança, patches, a operação de tudo isso, a administração com energia, a disponibilidade, porque a gente está falando de saúde, eu tenho que ter uma disponibilidade muito alta, eu não posso me dar o luxo que o sistema vai cair, alguém pode correr o risco de vida naquele momento. Tirar toda essa complexidade que cada vez mais aumenta em riscos computacionais, em demanda de performance computacional e até em armazenamento de dados, tirar essa complexidade do cliente final, que é um cliente de saúde. Qual a complexidade que ele tem que ter? A complexidade que ele tem que ter é em aprimorar seus processos clínicos e operacionais. E aí permitir que os profissionais de tecnologia aí associados utilizem o seu conhecimento, a sua visão, para redesenhar os processos de forma muito melhor, para que eles possam trabalhar em melhores experiências, melhores insights, melhor cuidado, ao invés de ficar se preocupando com aspectos que são de operação, de infraestrutura, de sistema operacional, de segurança, para focarem efetivamente em transformarem, junto com os profissionais de saúde, a experiência total oferecida ao paciente e aos profissionais que estão envolvidos no cuidado. Ô Boros, e isso é importante falar porque a gente viu uma crescente das health techs, e ainda eu acho que health tech é uma que nunca vai parar de crescer, né? A gente está falando aqui de coisas que ainda não são nossa realidade aqui no país, né? Então, acho que as health techs ainda vão aparecer muitas health techs aqui. E uma crescente das fintechs também, né? Um pouquinho mais no passado. Por que eu estou falando tudo isso? Ouvindo você falar, só me vem à cabeça as edtechs, né? Quanto que vai crescer de startups, de capacitação desses novos profissionais. Não, como você disse, não necessariamente eu vou precisar de um profissional que saiba programar. Eu vou precisar de um profissional que consiga, com pouco código, conectar esse monte de informação, capacitar, preparar uma cloud, preparar um ambiente para todas essas informações e transformar a tecnologia em algo que entregue valor à saúde para vários agentes de saúde, né? Não sei se você concorda com a minha fala, queria até que se você pudesse me complementar nesse sentido. Vou te responder com uma coisa bem curta e rápida, assim. Tudo é o darwinismo, né? A gente vai ter que se adaptar a demandas diferentes. Eu sei de um grande hospital que está trabalhando, por exemplo, com essa parte holográfica e começou a contratar game developers, que é uma coisa que eventualmente você não ia pensar em contratar no hospital. Eu não vou contratar alguém que desenvolve game, mas por que eu vou contratar ele? Porque ele conhece do desenvolvimento voltado a esse aspecto de 3D e outras coisas, então eu quero começar a trabalhar com essas pessoas para, de repente, essa nova revolução que vai chegar, que é a holomedicina. Então, vão ser características que vão vir e que vão mudar. Acho que sempre a gente vai precisar dos profissionais. Os profissionais é quem trazem inovação, é quem olham cada coisa e pensam, eu posso transformar isso utilizando essa ferramenta.
e eventualmente ir mudando com o tempo, né? Nada na humanidade a gente teve várias transformações, várias revoluções que mudaram as formas, que deixaram algumas coisas deixaram de existir e outras surgiram. A gente está vendo aí profissões agora que existem, né, na atualidade, que há 10, 20 anos atrás não existiam, né? E vão existir novas que não existem agora. Isso é a inovação. Quando você colocou aí das health techs, eu acredito que a gente já está tendo um grande boom de health techs. Existem reportes aí do Brasil por volta de mais de 900 health techs, trazendo soluções diversas no segmento. Acredito que a indústria de saúde é uma indústria que vai ser muito beneficiada como um todo. E a gente tem um país, né, que é um país em que acho que mais de 80% da população ainda não tem acesso à saúde suplementar. A maioria deles depende da saúde pública. A gente vai verificar com certeza muita inovação vindo nessa área de saúde. E uma das coisas que a gente tem que ver aqui, eu sei que é complexa porque leva em conta a interoperabilidade de dados, quem é dono, quem não é, a dada do paciente é do hospital, mas eu acho que o Brasil tomou um passo muito interessante com a Política Nacional de Informática e Informação na Saúde e a criação da RNDS. A Rede Nacional de Dados na Saúde, se você pensar que você como cidadão agora vai ter todas as suas informações ali gerenciadas e você vai poder verificar se você fez um atendimento na área pública ou privada e ter a informação do teu prontuário eletrônico ali, ela pode vir, dependendo do como for regulado, regulação é muito importante na indústria, ela pode trazer muito mais inovação e possibilidades para novas startups, trazendo inovação em diagnóstico, trazendo inovação em procedimentos. Certamente é uma área que o mundo vai ver muita mudança nessas décadas que estão vindo. Fica até até uma visão rapidinho, está falando, complementando essa parte de poucos códigos que você disse, agora a visão de parceiro, né? Eu vejo muito a Microsoft olhando muito para a expressão que está muito popular hoje em dia, que é a low code, ou seja, criar aplicações com poucos códigos e você criar essas aplicações não um programador ou um desenvolvedor, e sim a pessoa que está no financeiro, a pessoa que está em compras, a pessoa que está no marketing, ela mesmo criar a aplicação que até então, até alguns anos atrás, até décadas, as pessoas faziam sistemas em Excel, né? Agora não, agora as pessoas vão ter ferramentas para não precisar usar o Excel como uma plataforma de desenvolvimento, que foi sempre o comum de quem é um pouco mais velho sabe que já viu sistemas feitos em Excel. Então agora a Microsoft está dando, justamente ouvindo como parceiro, dando condições para as pessoas comuns, entre aspas, né, que não são de tecnologia, criarem esses aplicativos. Então, eu acho que, falando um pouco de saúde, eu acho que o primeiro passo, que era justamente, acho que a telemedicina, foi quebrado agora. Eu acho que, infelizmente, com a pandemia, todo esse passo foi quebrado por causa da pandemia, mas eu acredito que se a gente não tivesse tido a pandemia, acho que demorar muito mais tempo para a telemedicina ser uma realidade. Ontem, por exemplo, eu fiz uma consulta em 3 cliques no meu celular. Eu cliquei, abri o aplicativo, fiz assim, estava conversando com uma médica, coisa de 5 minutos. Então, essa evolução que a gente teve nesses últimos meses, eu até digo, nem anos, meses mesmo que a gente teve, eu acho que só veio para alavancar ainda mais. Falando ainda do metaverse, eu acho que todas as empresas estão olhando para isso. O Meta, agora a Meta, né, que é a antiga Facebook, que já apresentou no Keynote dela, a Microsoft apresentou quando foi falar do Ignite, na última apresentação também. Então, não é à toa que 2 gigantes estão apresentando o metaverse. Então, não é nenhuma tendência, é uma realidade. Se fosse tendência, era só uma empresa ia apresentar. Quando tem 2 gigantes apresentando, eu já acredito, eu falando como parceiro, eu já acredito que é uma realidade. A gente precisa estar preparado e dos nossos objetivos como Clique é falar para a liderança também, né? E eu saio com um insight desse painel muito importante de o modelo de trabalho vai mudar, como eu contrato pessoas vai mudar. Talvez quem eu contrato, para que eu contrato vai mudar. Então, ou eu me chacoalho, mudo meu jeito de pensar, aprendo todos os dias uma coisa nova, porque senão isso vai acabar, vai mudar, não tem como, né? Não sei a opinião de vocês, mas como que eu consigo continuar fazendo o que eu faço com tanta tecnologia emergindo? E como você disse, não é mais tendência.
Tendência é uma coisa que a gente conta extremamente futurista, né? É uma realidade. Então, muito obrigado pela aula sobre futuro, sobre trabalho. Eu vou partir para o final aqui, vou pedir uma mensagem final de vocês, Danilo, na sequência o Boros. Uma visão futura, assim, eu acho que eu ficaria com uma dica de o que você poderia dizer para um profissional que está na área de tecnologia, dentro da saúde. Qual o próximo passo para ele, o que ele deve pensar, o que ele deve sair desse painel com insight positivo, para amanhã ele acordar e fazer diferente. Mesmo que da mesma corporação, às vezes a gente fala, vou fazer diferente, eu vou sair daqui, vou empreender, vou abrir uma startup, e não é assim, né? A gente pode fazer diferente sempre, todos os dias, onde quer que a gente esteja. Então, acho que, indo para o final, queria deixar uns 2 minutinhos para cada um de vocês poderem dar essa dica, vamos dizer assim. Tranquilo. Eu acho que na época dos meus pais, o diferencial de um profissional era ele ter faculdade. Então, meu pai, se tivesse uma faculdade, ele já estaria muito mais avançado na área ou conseguiria algum emprego facilmente. Um pouco antes da minha época, da minha geração, digamos assim, era faculdade e inglês. Agora a gente está vivendo um momento em que você tem que ter 2 faculdades. Eu acredito muito nisso. Então, você tem uma mescla de 2, não chamo de tecnologias, mas 2 áreas totalmente distintas, mas que você consegue unir. Então, por exemplo, medicina com TI, TI com marketing, marketing com financeiro. Então, a unificação das 2 áreas, eu acho que é a tendência do mercado para as pessoas. Falando um pouco de saúde, quem se especializar ou trazer para o seu conhecimento, estudar a parte de tecnologia, vai estar muitos passos na frente. Eu acredito que um médico que, como o Rogério disse, né, que vai procurar um HoloLens, vai ver como é que funciona, vai entender o funcionamento, vai trazer isso para ensinar, ele vai estar anos-luz à frente dos outros profissionais que não buscarem essa tecnologia. Então, acredito muito nessa mescla de áreas. E eu acho que isso é um exemplo claro aí com a fala justamente do Rogério, trazendo o HoloLens para dentro da medicina. O HoloLens, eu vi a apresentação, por exemplo, numa fábrica de carros. As pessoas, uma pessoa construindo um carro, vestindo o HoloLens, ele sabia exatamente quais eram os parafusos, em que locais eram os parafusos, em que local determinado peça do carro era colocada. Então, imagina a agilidade que traz isso no dia a dia. Isso falando de uma pessoa que trabalha numa fábrica de carro. A gente vai falar de medicina, falar de uma operação, de uma cirurgia, de um procedimento. Então, aí junta isso com o metaverse, o médico tendo uma consulta num local que não é uma tela como a gente está fazendo hoje, que não é uma telemedicina, como eu disse, é uma quebra, é um começo. Que a gente vai ter agora, o próximo passo é justamente ter o metaverse, que eu vou esticar meu braço. Já tem, inclusive, eu vi um vídeo esses dias da Meta, né, do Facebook, em que o Mark Zuckerberg vestindo uma luva tátil, que ele sentia as coisas. Então, ele estava jogando xadrez, ele pegava a peça, ele sentia pegando a peça. Então, ele cumprimentava alguém, ele sentia a mão da pessoa, tátil, recurso tátil mesmo da luva. Então, eu acho que esses são os próximos passos aí que a gente tem. Cenas dos próximos capítulos, como a gente via antigamente nas novelas. Capítulo rápido, né? Tá chegando rápido esses capítulos aí. Tá chegando rápido, bem rápido. Boros. Eu acho assim que eu acho que a multidisciplinaridade, assim como ser especialista, vão continuar existindo bastante aí no mundo, né? Mas o mais importante disso tudo aí, que eu acredito que a gente tem que ter, são 2 coisas: curiosidade e vontade e propósito. Se você tiver curiosidade e propósito, você vai poder se especializar em uma ou várias coisas, você vai poder entender e transformar várias coisas. Eu acho que esse é um dos maiores desafios do profissional moderno nesse mundo que está mudando. É curiosidade e propósito. Se você descobrir uma área onde você acha que aquilo você vai realmente fazer algo transformacional, naturalmente ela vai aumentar a tua curiosidade. Você vai estudar mais, aprender mais, seja aprendendo de uma maneira formal, sendo graduado, ou fazendo uma pós-graduação, ou estudando, porque hoje você tem muita informação disponível, né?
de diversas universidades e treinamentos e certificações disponíveis hoje diretamente na internet. O que eu acredito bastante é que a gente vai ter muito mais inovação vindo com esse caminho que aconteceu para a nuvem, porque você começa a permitir que as empresas, os empreendedores, as próprias companhias foquem naquilo que elas são realmente bons. E aí, com isso, utilizem camadas e plataformas que permitam que facilmente elas sigam o mercado, facilmente elas testem e errem pequeno e rápido e possam tentar algo de novo. Isso, para mim, é o que já está acontecendo, né, há alguns anos, e é o que eu acho que vai acontecer cada vez mais, essa mudança no cenário. E, sem dúvida, a curiosidade e o teu propósito em que você quer fazer, aonde você quer se aprofundar, em que indústria você quer fazer, ele vai fazer com que, se você tem um conhecimento profundo de indústria, você queira ter um conhecimento mais específico de tecnologia, ou de operação, ou de financeiro, que te permitam a ser melhor naquela indústria. Ou se você tem um conhecimento muito específico, de repente de tecnologia, você vai querer aprofundar o teu conhecimento na indústria onde você está atuando, né? Seja ela de saúde, seja ela de óleo, gás, varejo, todas essas coisas. A pessoa que consegue aliar um ao outro e conseguir encadenar, né, esses pontos diversos, ela provavelmente vai se adaptar melhor às necessidades e demandas de mercado. O que também não impede que você seja um especialista muito grande em algumas coisas, porque cada vez mais a gente também vai ter que se especializar nesse processo de inovação. Então, eu vejo um pouco desse lado, não sei dizer qual é o certo ou qual é o errado, acho que cada um no seu propósito vai descobrir o que é melhor. Show, isso é uma aula realmente, fica aqui meu agradecimento. Obrigada, Danilo, obrigada, Boros, foi um painel incrível, prazer compartilhar ele com vocês. Se vocês não estiverem aqui o ano que vem, venham aí em Metaverso, de alguma forma estejam aqui com a gente. Obrigada pelo painel e vamos seguir o clique aqui, obrigada. Agradecemos os nossos patrocinadores.